Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? O que você precisa saber com certeza? O que eu e você precisamos saber com certeza, hein? Está escrito em João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai no seu nome. A única coisa que nós temos a certeza é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Escritura Sagrada. Nós sabemos que existe somente um Senhor, o Criador, que criou os céus e a terra. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus um, o Deus trino. A Bíblia fala, pode os homens fazerem os seus próprios deuses? Pode, mas esses não são deuses. Só existe um Senhor, o Criador de todas as coisas, que me criou e te criou também. Só existe um Salvador, Jesus. Só existe o caminho, Jesus. Nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram o Senhor e o pecado entrou no mundo. E aí teve a separação entre Deus e o homem e o mundo que ele nos criou. Deus, que sabe todas as coisas, sabia que nós iríamos falhar em algum momento, porque somos feitos do pó. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Olha o amor eterno por nós. O Deus eterno nos amou com amor eterno. Antes de criar todas as coisas, antes de criar, de fundar, de formar, de firmar a terra, o Senhor fez, formou e firmou a terra. O seu nome é Senhor. Ele entregou o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem mancha, sem pecado, sem mácula. O sacrifício perfeito. O único sacrifício aceitável a Deus. É o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus é o nome a qual na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho vão se dobrar diante dele. Toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que somente Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus que nos amou para sempre e eternamente. O salmista me fala, antes dos meus dias existirem, todos foram escritos no teu livro. Antes dos nossos dias existirem, foram escritos pelo Senhor. Foram escritos por Deus. A minha e a tua história. E nós podemos glorificar, exaltar o nome de Jesus. Nós podemos confiar em Deus. A Bíblia fala que quem crê em Jesus, nós os que cremos em Jesus, como Senhor e como Salvador, nós temos uma esperança viva. Nós vivemos com quem tem esperança, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou, se tornou como de nós, feito de carne e osso. Morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. E voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. Jesus, ele fala, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam são os que me obedecem. Aqueles que colocam a palavra de Deus em prática. É o que ama Jesus. Tiago, ele fala. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pois aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. E nós temos que proclamar, falar, declarar, ensinar quem está perto de nós a boa notícia. Evangelho é boa notícia. Que Deus, ele enviou seu Filho Jesus ao mundo para trazer salvação aos que creem nele. Deus não criou o inferno para os seres humanos, criou para os demônios. Com o livre-arbítrio que Deus nos deu, alguns escolhem ir para lá, para o inferno. Ele nos ama tanto. A condenação eterna, porque nós pecamos contra o Deus eterno. A porta que leva à salvação é Jesus. Deus nos deixou o único caminho, o caminho para nos reconciliarmos com Ele, Jesus Cristo. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram
destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Os que creem no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória a Deus. Aleluias. Nós podemos sim louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nós temos a eternidade com isso, viu? Eternidade para isso, para louvar e conhecer o nosso Deus. Porque de eternidade, eternidade, Ele é o Senhor. Amém? Lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, está escrito assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A Jesus seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.